é o rei, né? Nossa Senhora é a rainha. Então cada um tem seu papel. Jesus Cristo, como rei, ele nos conquistou. Como? Através do seu sangue na cruz, né? Então ele teve aquela ousadia, vamos dizer assim, ele conquistou e diante do Pai Eterno pagou a nossa dívida do pecado original para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Então ele é rei de conquista mesmo, né? E poucos sabem disso, mas vamos colocar aqui um pouco os reis da Idade Média, né? Por que eles eram reis na Idade Média? Estava invadindo e tal, juntava, o pessoal era cada um por si, Deus por todos. Então o pessoal, como a gente é de sociedade, se juntavam, juntavam um grupo. Aí formavam um castelo de madeira primeiro, né? Para se proteger das outras hordas. Bom, quando você se organiza entre famílias, você escolhe um líder. Geralmente é um líder que você percebe o quê? Que tem a capacidade de agir, de pensar, de coordenar aquele grupo para a sua proteção. No caso da Idade Média, além de ter toda a coordenação e saber e tal, tinha que ter o quê? A ousadia e tinha que ir na frente da batalha, né? Então, durante muitos séculos, o cavalo que ia na frente da batalha era o cavalo do rei. Muitas vezes não voltava, né? Eu me lembro de um caso de uma viúva na França, que durante um ano ficou viúva 7 vezes. Morria para a batalha, morria para... tinha que trocar outro, vinha outro, tinha as núpcias, ia para a batalha, não morria também, né? Mas tinha outros reis que era assim, até os próprios historiadores que nem eram católicos diziam, olha, só podia ser uma proteção divina, né? Você pega, por exemplo, um que é muito famoso, que acho que já ouviram falar, Carlos Magno. Você já ouviu falar de Carlos Magno, né? Nunca ouviu falar? Você já ouviu falar? Na escola? Já ouviu falar de Carlos Magno? Né? Agora, depois, quase ninguém fala na escola, né? Carlos Magno teve 1.200 batalhas, 360 guerras. E tudo era onde? No braço. Tanto é que os inimigos dele apelidaram dele de O Ferro, um homem de ferro. Porque vinha, e ele era o primeiro cavalo que avançava, era dele, né? Vinha flecha, vinha bola de fogo, aqueles fogos grego e tal, e o cavalo dele ia pegando fogo e ele por cima do inimigo e tal, e morreu de velhice. O corpo já cansado, né? Sabe como, você que já sabe de Carlos Magno aí, sabe qual foi quantos anos ele montou no cavalo e o pai dele falou assim, agora você vai aprender a ser rei. E entrou na primeira batalha dele, batalha com espada e tal, sabe quantos anos ele tinha? 4 anos de idade. Quantos anos tem esse menino aí? Já está mais velho que Carlos Magno quando ele começou a batalhar, tá vendo? A responsabilidade. O pai dele colocou ele em cima do cavalo, 4 anos de idade, e falou assim, hoje você vai aprender a ser rei. 4 anos de idade. Logicamente tinha os cavaleiros de volta e tal, mas batalha, né? Flecha, comando e tal, né? Você vê como era naquele... Então, o que acontecia? O povo, quando via, depois do rei tinha um príncipe. O príncipe já começava também a seguir o caminho do pai em armas e depois ele substituir o pai para defendê-los. E qual a obrigação do servo naquela época? Era nutrir, era plantar e pronto. Só quando a coisa estava muito crítica que eles eram convocados para a guerra. Mas ele não era obrigado a lutar, ele era obrigado a plantar, fazer a criação de gado e tal, para nutrir o reino. Quem tinha que dar o sangue era o rei e a nobreza. O exército era formado por rei e nobreza, com os cavaleiros que eram a pequena nobreza. É ou não é verdade que você criava uma admiração? Puxa, que está passando lá a cavalaria, eles vão lá lutar para que os outros não invadam a minha terra, para que eu possa plantar e ter minha esposa e meus filhos em paz. E eles estão lá lutando. Cria ou não cria uma admiração? Né? Cria uma admiração. Por isso que os reis eram muito admirados, né? Quando é que começou a cair a monarquia? Quando os reis começaram a mandar, tipo Napoleão, vai lá lutar, e ficava olhando caluneta em cima de uma montanha. Aí começou a admiração começou a diminuir. Poxa vida, estou aqui lutando, o rei está lá na montanha, né? Não faz nada, tá? Claro que era estratégico também, mas aquela garra inicial foi acabando, né? Assim também o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu o sangue por nós. E aí a admiração, puxa, eu estava nas trevas e ele, Deus se encarnou, 90 Virgem Maria, nasceu numa gruta em Belém, pobre, né? Embora os reis magos deram ouro para ele, incenso, mirra, mas despedidos dos bens terrenos, e morreu numa cruz para nos salvar, sendo que ele podia, se ele quisesse ter evitado, ele teria evitado. Mas ele sabia que ele tinha que ir até o final. Ressuscitou o terceiro dia para mostrar que ele era o Senhor da vida e da morte e que pode nos trazer a vida eterna para o céu, né? Então esse é o nosso rei verdadeiro, o rei que deu todo o seu sangue por nós.
Bom, mas esse rei também tinha uma rainha. Agora, qual era o papel da rainha na Idade Média? É aí que eu queria entrar no ponto, né? Ela, junto com as princesas, cuidava dos feridos de guerra. E quando não havia guerra, era parte da medicina. Era elas que cuidavam junto com os monges. Então, os servos, as mulheres que estavam doentes, quando ficavam doentes, iam todas 2, 3 por semana, as princesas e as rainhas atendiam o povo que estava enfermo. E quando era época de batalha, elas ficavam na retaguarda, né, no acampamento, e os feridos que chegavam lá mutilados, naquela época não tinha muito o que fazer também, né? Mas amarravam, davam assistência, e principalmente assistência, vamos dizer assim, maternal. A rainha era sempre considerada uma grande mãe, né? Mesmo quando tinha rainhas que também eram bem truculentas, como a rainha Isabel a Católica na Espanha. Ela conquistou o restante da Espanha dos muçulmanos, e teve uma cidade muçulmana que ela conquistou, e ela chegou com o exército e tal, a cavalo, e o príncipe, o chefe do local, como regra daquela época, ele tinha que entregar o seu filho para o conquistador. Era uma maneira de fazer uma prova para ele poder não ser preso e continuar a resistência em outro castelo, mas tinha que entregar o filho. E quando ele entregou o filho dele, era o único filho dele, para a rainha Isabel a Católica, ela como mulher, como mãe, olhou para ele e viu que ele como pai estava preocupado, porque ela sabia que muitos príncipes católicos também tinham caído na mão deles em outras épocas e tinham sido maltratados, eram tratados como escravos, né, pelos muçulmanos. E aí ele entregou o filho dele, puxa, agora meu filho vai ficar na mão dos cristãos e eles podem fazer o que eles quiserem, tratado como escravo. E ela percebeu isso no olhar de aflição do pai. Aí ela, geralmente as rainhas usam o manto, né? Igual Nossa Senhora, o manto. E aí ela tirou o manto e envolveu o jovenzinho e falou assim: ele será tratado como se fosse o meu filho, não se preocupe. O príncipe ficou tão encantado com a atitude de Isabel a Católica, que sabe o que ele fez? Ele tirou a espada, entregou ela e falou assim: a partir de hoje você é católico e vou lutar do seu lado. Se converteu com a vontade da rainha. Olha, se isso acontece com uma rainha da terra, Isabel a Católica, né? Imagine Nossa Senhora. Nossa Senhora que tem o dom de prescutar, de escutar, de olhar cada coração, de ver a aflição que cada um de nós passa, né? Que muita gente disfarça para os outros, mas não consegue disfarçar para Deus e nem para Nossa Senhora. Se essa rainha, olhando para aquele príncipe, teve esse olhar aguçado de saber a preocupação sem ele falar nada, Nossa Senhora é muito mais do que cada um de nós, né? E Nossa Senhora vem em fato para dizer: meus filhos, confiança, vossa mãe está aqui. E quando a gente faz a consagração em coroa Nossa Senhora em troca, ela tira o manto dela e envolve o manto dela em nós, dizendo: agora você é coisa e propriedade minha, né? Inclusive o manto que os reis usavam, que eles faziam isso, eles já tinham uma tradição já antiga do Antigo Testamento ainda, né? Dos profetas, que muitas vezes, se você pegar, por exemplo, a história de Elias, Deus mandou tirar o manto dele e colocar em Eliseu. Quando Elias colocou o manto em Eliseu entendeu, naquele momento, que ele pertencia a Elias, porque era uma tradição, quando alguém tirava um manto e colocava em outro, agora está sob minha proteção, né? E esse gesto de colocar o manto em cima do outro e trazer para próximo do coração e tal, foi daí que surgiu, sabe o quê? Uma coisa que o brasileiro gosta muito de fazer: o abraço. Exatamente. O senhor pegou pelo manto que eu fiz, não foi? Eu fiz de propósito, porque se vocês pela linguagem corporal já atingiu o ponto. Ele é esperto. Estou impressionado aqui. Você acertou 3 já, 2 ou 3 aí? Tá afiado. E agora a próxima eu não vou me manifestar, vou deixar. Não, pode se manifestar, tranquilo, né? Bom, é o abraço de Nossa Senhora, é o manto que nos protege, né? A senhora vê a nossa aflição, meu filho, estou aqui. Você está debaixo da minha proteção. E é por isso que a gente acompanhou em várias visitas de Nossa Senhora com a imagem peregrina, muitas e muitas graças de conversões, graças de saúde. Tivemos 127 milagres aqui em Fortaleza com essa imagem peregrina, né? A maioria foi câncer de mama, mas teve câncer em vários outros lugares também. Teve tumores no cérebro, acho que foi o Parto, no cérebro. A senhora curou de vista, que a pessoa não podia, mas antes que tinha perdido a vista, chegou a pedir a Nossa Senhora, recuperou a audição. Vários casos aí, né? Depressão, então foi vários casos também. E Nossa Senhora dizendo: meus filhos, confiança, eu sou a rainha, né? E assim como Jesus deu sangue por vocês, eu honro esse sangue, essa conquista que meu filho fez por vocês,
dando a minha maternidade por cada um de vocês. Eu considero vocês, cada um de vocês, como um filho único. E ser o preço que cada um de vocês custou ao meu divino Filho. E é por isso que eu estou aqui dizendo, confiança, vossa mãe está aqui. Mas eu peço a vocês, Nossa Senhora, que mantenham a fidelidade na oração, porque a oração alimenta a fé, a esperança e a verdade. Então é necessária a oração. E é por isso que quando a gente coloca o texto na mão de Nossa Senhora, a gente está dizendo assim, o segundo filho de Nossa Senhora, e rezar o texto todos os dias. Para a gente obter essas graças especiais da Rainha do Céu e da Terra, para poder distribuir essas graças, a gente precisa rezar Nossa Senhora. Porque a oração faz parte da oração o quê? O pedido. Fala, minha mãe, estou pedindo tal coisa, eu vou rezar o texto pedindo isso. Então quando você pede e reza, você como diz assim, olha, eu quero usufruir da vossa proteção. Só me falou para me proteger, não vou ficar só parado. Agora eu vou pedir, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, bens materiais, bens espirituais, sabedoria, discernimento, força, saúde. Tudo isso vai pedir o quê? Através da oração. Para que Nossa Senhora possa utilizar o manto dela em cima de nós, né? Ou melhor, sobre nós, né? Para que a gente tenha que ter essa pequena vida de oração. E qual é a oração principal que ela sempre pede? O terço. Na verdade, ela gostaria do rosário, ela quer o rosário. Mas devido à nossa preguiça, ela acabou tolerando o terço. Então, coroando Nossa Senhora, nós estamos assim, aceitando ela como rainha da minha casa e colocando o terço na mão dela, dizendo assim, eu vou rezar pelo menos um terço todo dia. E assim eu vou ganhar as graças necessárias para alimentar minha fé, para alimentar minha esperança de ir para o céu e a caridade que é o amor de Deus. E vocês agora aqui na frente, o casal primeiro, né?